Olá, gente! Vamos para a nossa live de hoje? Eu fico sempre tão feliz com as minhas lives porque eu encontro pessoas maravilhosas. Eu acho que, não sei não, mas sempre que eu encontro essas pessoas eu fico assim com mais fé na humanidade, porque eu acho que elas são pessoas tão especiais. E não é só porque eu estou entrevistando, não, é porque elas têm uma história de vida que sempre nos fazem olhar para a nossa própria vida e entender como o ser humano pode sempre nos surpreender para as coisas boas, as grandes qualidades, as forças interiores, né? A fé, a confiança, o amor. Então eu procuro fazer aqui desse meu espaço com vocês esse momento para que a gente possa ter essa reflexão, não só de conteúdos para que a gente possa aprender, mas também para que a gente possa apreciar essas pessoas que vêm aqui e trazem suas experiências de vida sempre tão únicas. Eu já estou vendo aqui, Lígia Nieto entrou, João Maragão, Gilda Vieira, Pedrosa Esquivinhata, Lígia IP Melo, Márcia Cristina Vercosa, Cláudio Pereira, meu marido. Aqui o VIP Dog Training é o Léo, que maravilha. Léo dizendo que o Tomás, o nosso entrevistado, é uma pessoa maravilhosa. Sandy Kamitzer, Bebel Salles. Olha, Rosângela, Daniela Laporte, Simone Cunha. Tá entrando bastante gente. Eu estou fazendo um minutinho só para chamar o nosso entrevistado de hoje, que é o Tomás Magalhães, palestrante, atleta e com uma história de vida incrível. Eu tenho assim muito orgulho de conhecer o Tomás há muitos anos e acompanhar essa trajetória dele vitoriosa, de uma pessoa única e especial. Então vamos ver assim se o Tomás já entrou. Procurar aqui o Tomás. E eu vou dizer, a gente chamou essa nossa live de Amor aos Animais. E o Tomás é uma pessoa que mostra muito na vida dele todo esse grande amor que ele tem aos animais. Eu estou procurando aqui o Tomás, ainda não encontrei o Tomás. Espero que ele já entre já. Porque sempre essa entrada me deixa bem tensa, gente. Eu sempre falo para vocês. Mas ele ainda não entrou aqui não. Cadê o Tomás? Gente, o Tomás aqui ainda não chegou. Mas é uma história de vida muito interessante. Eu já entrevistei aqui a mulher do Tomás, que é a Clara Magalhães, que eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem. A Clara é aquela pessoa iluminada que falou aqui de fé, de força, e eles formam um casal incrível. Um casal assim único. Eu estou procurando aqui, mas eu ainda não consegui encontrar o Tomás. Gente, é sempre esse suspense, não é não? Ô, Tomás, cadê você, meu amigo? Estou esperando aqui. Vocês fiquem aqui comigo, me aguardando o Tomás entrar, por favor. Porque eu estou esperando por ele. Deixa eu lá ver se eu chamo o Tomás para ver. Pronto, cadê o Tomás? Tive que ligar para ele, gente. Vamos ver onde é que ele está. Se ele já entrou. Não. Vamos ver. Ver se entrou aqui. Grandes emoções sempre nessas entradas. Gente, peraí. Vou ter que ir lá de novo. Agora ele vai entrar. Gente, Kiara já entrou. Tomás também entrou. Kiara, filha deles, que mora em Nova York. Uma maravilhosa. Aguardando o Tomás. Tomás está chegando. Ok. Tomás, Tudo bom? ainda bem que você entrou. Desculpa esse atraso tecnológico, mas é que eu sou de uma era que essa tecnologia não existia ainda.
Não, mas né? você sabe que é sempre um pequeno assim, frisson essa entrada das pessoas. Mas tudo bem, dá Não, eu fiquei, certo no é, final. eu fiquei olhando ali, entrei em Instagram, eu não tenho experiência disso. Eu entrei no Instagram e falei, caramba, já são mais de 6 horas, será que a massa está aos ossos ou eu que estou errado? Com certeza era eu que estava errado, Eu entendeu? sempre entro pelo menos um minutinho antes para É, começar a conversa. você me falou, eu estava 5 minutos já aqui de braço cruzado esperando. Quando passou das 6, eu falei, acho que eu estou fazendo bobagem, em todo caso. Ainda bem que você me ligou. Olha só, Kiara, sua filha, já entrou. Ananda, Ah, que sua bom. sobrinha, já entrou. Estou vendo aqui Opa, tanta gente conhecida. Daqui a pouco eu vou que bom. tirar aqui, porque senão fica em cima de você e a gente não vê você direito. Tá Tomás, bom, olha só. aliás, eu aqui também? Tá, pode até baixar um pouquinho mais para você aparecer um pouquinho mais. Ah, Sim? assim tá melhor. Porque senão você fica muito lá embaixo. Assim, sabe? Tem muita parede atrás. E aí eu não vejo você Deixa, direito. deixa eu botar aqui. Pronto. Tomás, Melhora? melhorou. Eu estava falando, Tomás, vou tirar aqui os comentários, senão a gente não conversa direito. Eu estava falando, Tomás, que você é uma dessas pessoas que construiu uma vida, assim, que é uma vida que é um exemplo para todos nós, né? Você é uma pessoa que tem uma força física e emocional e espiritual muito grande. E a gente começou essa nossa conversa aqui para falar sobre o amor dos animais, né? E, Exatamente. e eu tenho que falar aqui para as pessoas que eu fiquei muito sensibilizada quando eu vi que você saiu de madrugada levando o seu cachorro para doar sangue para um cachorrinho que você nem conhecia. Eu achei É, isso de uma bondade, assim, sua e do animal que você levou, do Tote, que eu falei, é, não, não, vou ter que falar com o Tomás também sobre isso, sabe? a minha relação com o animal, eu diria a você que é totalmente diferente do normal, né? Quer dizer, eu acho que desde pequeno eu sempre vivi dentro dos animais, e todos eles, seja eles quais forem, a ponto que hoje em dia eu não como nenhum tipo de carne, nem peixe, nem galinha, por imaginar que aqueles animais morreram para eu comer. Isso para mim não passa. Hoje em dia, já faz muitos anos, eu comecei isso foi um processo já de amadurecimento durante muito tempo, e a coisa culminou pouco tempo depois que a Kiara, minha filha, nasceu. E aí eu cortei tudo, mas enfim, não adianta nem entrar no detalhe. Não tem nada contra que as pessoas comam, a Clara Sim, é uma come, decisão pessoal, é lógico. exatamente, a decisão minha. E com relação ao meu cachorro, o Totti, o que aconteceu foi o seguinte: a Ana Luísa, minha veterinária, ela um dia, quando eu estava conversando com ela, falou: Tomás, você não faz ideia, eu quase te liguei outro dia, assim, de madrugada, porque uma cadelinha de uma cliente minha teve que fazer uma cirurgia assim de emergência, e quando a Emergência. gente abriu, de emergência, e o veterinário, que é meu veterinário também, que é o Rubinho, que é um veterinário fantástico, e ela Que é Ana Luísa. também é meu veterinário, doutor Rubinho, que eu adoro. Pois, então, e a clínica dele agora é do lado daquele carro, assim, no mesmo quarteirão, quer dizer, assim, 100 metros aqui de carro, enfim. Aí ela falou que ligou de madrugada, que a cadelinha tinha perdido muito sangue, que não estava encontrando sangue, mas no final encontrava. E aí, quando ela me contou a história, eu falando, Luísa, quando for assim, me liga. Pode ligar a hora que você quiser, que para mim vai ser o maior prazer. E aí, uma semana depois, eu vejo assim, vai ser meia-noite lá, que eu toco o telefone, vejo o nomezinho dela, falei, para onde eu vou? E aí fomos lá para a clínica, e aí o Totti doou, deu 400 e pouco ml. Isso Cadê o me. Totti? Ele tá aí, Ah, não? Totti, vem cá, filho. Vem aqui, vem aqui. Ele está dormindo aqui debaixo de mim. Vem aqui, vem. Vem dar boa noite aqui pro pessoal. Vem aqui, ó. Vem aqui. Dá um beijinho aqui no papai. Vem, aqui, vem. Olha, que lindo! Mais um, mais um. Mas Mais um ele é aqui. enorme, hein, Vem. Tomás? Olha a tia lá, olha a tia lá, olha Ai, lá. mas é lindo, mas é muito lindo, Totti, muito lindo. 40 quilos. 40 quilos. Olha, filho. E é o seu companheiro dia e noite, né, Tomás? É. Ele
Quer dizer, eu sempre sonhava ter um cachorro. Nunca tinha tido. Tomás, a Clara, ela sempre gostou muito de animal, de cachorro, mas ela nunca quis ter um cachorro dentro de casa, até porque ele morava em apartamento e morando em apartamento. Mas meu filho, Tomás, uma vez fez a cabeça dela e ele comprou um Golden para ele. E pouco tempo depois, a minha filha, Chiara, teve um Golden também. E o do Tomás chamava-se Tommy, o da Chiara chamava-se Tyson. Eu ficava olhando aquilo ali e falei, eu não posso me apegar a esses animais, que vai ser um desastre. Porque eu queria ter o meu cachorro, não o dos outros. Então, na minha cabeça, foi assim, bom, eu dizia para ele, falar, olha, no dia que o Tommy e o Tyson morrerem, o meu cachorro eu vou ter. Que já tinha até nome, né? Eu já tinha feito o nome dele, o Totti. O nome Totti dele não é assim inventado, não. É Totti porque as iniciais do cachorro do meu filho chamavam-se Tommy, é T-O. E o da Chiara chamava-se Tyson, era TY. Então, fiz uma junção de TO com TY em homenagem aos dois para ter o meu cachorro, entendeu? Agora, Tomás, Então, você me contou que você escolheu ele porque você viu também um Golden negro, né, lindo, preto, numa o labrador. competição, no Labrador. Aliás, o Labrador. Labrador. Isso foi quando eu comecei a esquiar, e foi meu primeiro campeonato mundial, foi em 2005 na Bélgica, e campeonato mundial para deficiente, quer dizer, tem todo tipo, quer dizer, tem o pessoal de cadeira de rodas, tem o pessoal que é cego, e o pessoal amputado. E foi a primeira vez que eu tive assim, um contato com o pessoal cego, com os cães-guia, vamos dizer assim. E, por acaso, eu encontrei, tinham dois, um era americano, acho que o outro era francês, não me lembro. Mas eu me lembro que eles estavam com um labrador preto. E eu, na minha cabeça, sempre via cão-guia, labrador, sempre labrador, mais amarelo. E aí eu pode perguntar para ele, mas escuta, você escolheu o preto por quê? Aí ele respondeu, bom, eu não enxergo a cor dele, mas não é a gente que escolhe a cor, é que aonde nós vamos pegar o cão-guia, demora muito tempo a ser treinado, e nós é que recebemos ele, não somos nós que escolhemos, né? Então, quando eu vi o labrador preto, Márcio, eu fiquei assim, apaixonado. Desde aquela época, foi assim, apaixonado, e eu tomei a decisão, falei, no dia que eu tiver cachorro, meu cachorro vai ser preto. E quando o Tommy e o Tyson morreram, eu falei, agora é minha vez. Mas a Clara falou, de jeito nenhum. Cortou assim, falou assim, agora não vai ter mesmo. Eu falei, Clara, os dois tiveram, por que agora não posso ter o meu? Pois é. E ela dizia assim, não, porque vai sobrar para mim. E com uma certa razão ela dizia isso, porque quando a Chiara e o Tomás tinham um cachorro, os deles, eles eram solteiros, e quando saiu à noite, a Clara que ficava com ele. Eu falei, no meu você não vai botar a mão. E aí tomei a Vem decisão cá. em 2003, comprei Agora, ele. o Tomás, você ama os animais e você tinha cavalos, né? Você saltava. E Soltava foi o com, cavalo. e foi com um animal que a sua vida mudou também, né? A sua vida fez um turning point ali, não é? Eu diria o seguinte, eu tenho, a gente na vida, no mundo, na história do mundo, a gente divide em épocas, né? Então tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Eu tenho dois ACDC, né? O meu primeiro ACDC é antes da Clara e depois com a Clara. Ou seja, quando eu me casei com a Clara, minha vida mudou completamente. Meu segundo ACDC é antes de cadeira de rodas e depois com cadeira de rodas, que foi quando meu cavalo perdeu o equilíbrio num salto, caiu e eu fiquei paralítico. Paralítico quase tetra, né? Porque tive uma sorte que foi a última vértebra antes de eu ficar tetraplégico. E eu me lembro que quando eu caí, na hora eu sabia que fiquei paralítico, mas antes de saber disso, a minha preocupação era saber onde é que estava meu cavalo, que eu estava apavorado, que o tombo que ele teve, que ele deu junto comigo, foi um tombo muito sério, a ponto que aconteceu comigo, e a ponto até que, por causa desse tombo, ficou proibido esse tipo de obstáculo. Hoje em dia não existe mais esse Olha, tipo de não obstáculo, sabia. exatamente. Pois é, exatamente por causa disso, que é um triplo, um salto triplo, são três obstáculos. O último obstáculo, um obstáculo que chama-se tríplice, ele perdeu o equilíbrio exatamente ele perdeu a noção da distância, no ar ele perdeu o equilíbrio e caiu, eu caí junto com ele. Então a minha primeira preocupação era saber onde é que ele estava, para saber se ele estava bem. Quando ele ficou lá, estava bem, eu fui levantar. E na hora que eu fui levantar, não levantei. Olhei assim, mexia assim a cabeça, o braço olhava para o meu corpo, não mexia nada.
A Clara chegou perto de mim na mesma hora, eu falei, Clara, estou paralítico. Ela Você com sabia? aquela, Você sabia? Você tinha na hora. certeza? Na Você hora. tem certeza, não? Porque eu levantava a cabeça e o braço, meu corpo, é como se eu estivesse em cima de um outro corpo, entendeu? Então, evidentemente, eu tive aquela noção. ah, Graças a Deus, eu tive assim, vamos dizer, sangue frio na hora, porque era naquele dia a ambulância daí que eu estava na oficina, quebrada, não tinha ambulância, portanto não tinha maca, porque não tinha nada, e as pessoas iam chegando perto de mim e eu falava, não mexe em mim, porque eu estou paralítico. Eu sabia, quer dizer, eu sabia que você, como uma pessoa está com uma lesão medular, se você mexe nela, você pode até piorar o caso. Então eu fiquei começando a dar instrução para as pessoas, olha, pega um parafuso do obstáculo, pega um colchão lá, até me botarem no carro e levar para o hospital. E aí a coisa começou. Isso foi 25 de agosto de 1991. Né? Eu me lembro tanto desse dia, Tomás. Me lembro muito desse dia. Depois nós fomos Esse todos tombo, ver você. esse tombo realmente mudou completamente minha vida e para muito melhor. Hoje, eu diria a você o seguinte, que se eu não tivesse levado esse tombo, eu não seria uma pessoa feliz. Porque foi por causa desse tombo, tudo que eu passei, quer dizer, tudo que a Clara e meus filhos passamos, todos nós passamos, é que eu comecei a olhar exatamente o foco de onde é que está a verdadeira felicidade. Né? Porque eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, o ser humano, não importa de que lugar do planeta ele esteja, seja ele qual for, vai viver com três realidades. Realidades que vão ser realmente o tempo inteiro. Primeiro é a certeza de que vão morrer. Né? Cada um de nós um dia vai morrer. Segundo, nós vamos ter até o último minuto da nossa vida problemas e vamos ter ao último minuto da nossa vida sofrimento. Então, a morte, o sofrimento e o problema são realidades das quais nós não podemos correr. E a pergunta óbvia, bom, se eu vou ter problema, vou ter sofrimento, como é que eu vou ser feliz? E aí foi exatamente aí que, vou dizer, eu não sou PhD em teologia, nem em filosofia, mas eu digo a você que eu sou PhD em vida. Me formei na minha vida e descobri, mas assim, a verdade e o caminho para chegar lá. Né? Eu nunca vou esquecer uma vez que você falou para mim, Márcia, eu antigamente andava com as minhas pernas, agora eu ando com a minha fé e o meu É, coração. Eu fiquei não, isso muito aí, impressionada, e com a minha não, cabeça. isso foi o testemunho que eu dei para o Papa. Quando o Você deu para Papa o João Papa Paulo, também. o É. Papa João Paulo II, quando ele esteve aqui em 1997, outubro de 97, a Clara e eu, e nossos filhos, nós fomos convidados para dar um testemunho para o Papa, representando a família brasileira, no Maracanã. Você Eu imagina a lembro situação? disso, eu me lembro de Não, vocês lá. Nossa, é não, uma emoção profunda. você só não se lembra do desespero que era eu estava passando, que até chegar a essa história eu não sabia de nada, quer dizer, eu estava apavorado. Mas na hora, quando nós fomos falar, na hora que eu olhei para ele, eu me lembro que o Papa já naquela época já estava bem doentinho, né? A mão dele já tremia, mas o Márcio, a expressão do olho dele, hoje eu entendo por que esse homem é santo, porque a expressão do dele saía assim como se fosse um raio de fogo, de luz, que parecia que entrava dentro de mim, entendeu? Aí eu olhei para ele e falei, santidade, até 6 anos atrás eu caminhava muito bem com as minhas pernas, mas era completamente paralítico de espírito. Eu tive que Ah, levar um tombo do meu cavalo, ficar paralítico das minhas pernas, para começar a caminhar com as pernas do Espírito Santo voltado para as coisas de Deus. E hoje, graças a Deus, a minha mulher e meus filhos, eu dou passos que eu jamais imaginei que pudesse dar e atinjo distâncias que nunca imaginei que eu pudesse atingir. E por tudo isso, hoje, nós somos muito mais felizes. Esse foi o testemunho que eu dei para o Papa e que é a pura verdade. Deus entrou na minha vida quando eu conheci a Clara, a família dela, que é extremamente católica, mas claro. depois que eu passei por isso, que eu já tinha, antes disso, eu tive problema sério com uma irmã minha que se matou na minha frente, meu pai se matou também 2 anos depois, e quando eu fiquei paralítico, quer dizer, na minha cabeça o seguinte, foi, bom, peraí um pouquinho, se Deus existe, onde é que ele estava na hora que minha irmã se atirou do 8º andar na minha frente?
Se Deus existe, onde é que ele estava quando meu pai se matou? E se Deus existe, que mal eu fiz para ficar assim? Eu falei, Deus não existe, não. Deus não existe, não. Se Deus existe, eu quero o capeta, porque isso aqui... E tomei a decisão de me matar. Eu tomei a decisão de fazer exatamente o que minha irmã e meu pai fez. O que aconteceu foi, quer dizer, eu cheguei até a falar para a Clara, falei, olha, Clara, você é uma mulher maravilhosa, o que não vai faltar é um homem na vida para estar do seu lado, nossos filhos, o que eles mais precisam agora é de um pai, então vai embora daqui, me deixa, vai fazer a tua vida, você faz uma família, dá um pai para esses meninos, que eu não quero mais saber de nada. Não tinha dito a ela que eu tinha tomado a decisão de me matar. E planejei meu suicídio, porque onde eu estava não tinha condições de me matar. Então, planejei meu suicídio para exatamente fazer, vamos dizer assim, eu sabia o que eu ia fazer quando saísse de lá. Mas um dia a Clara, quer dizer, outro dia ela entrava no quarto para me visitar os meus filhos, e saíam chorando. Para mim era cada punhalada no coração quando eu via aquilo, e aquilo cada Eu vez ia imagino, mais. Tomás. Não, não, aquilo lá ia me fazendo cada vez assim mais a determinação, eu vou me matar, eles não merecem, eles não merecem. Mas um dia aconteceu exatamente isso. A Clara entrou, meus filhos entraram, começaram a chorar, aquela coisa toda. E na hora, ao invés de vir aquele pensamento meu de me matar também, eu falei assim, meu Deus do céu, se eu me matar, o que vai acontecer? Quer dizer, a Clara, que já está sofrendo por estar com o marido paralítico, vai sofrer mais ainda por estar com o marido paralítico e suicida. E meus filhos, que já estão sofrendo por eu ter ficado paralítico, vão sofrer mais ainda pelo fato de eu ser paralítico e ter me tornado um suicida. Ou seja, se eu me matasse, eu estava sendo um grandíssimo egoísta. Egoísta e covarde, porque estava pensando em mim e literalmente esquecendo a ele. É verdade, Tomás. É como se a gente estivesse num bote no meio do Oceano Atlântico, furado, afundando, e tivesse uma boia só nele. Era a mesma coisa que eu pegar aquela boia, botar debaixo do braço, pular dentro d'água e falar, eu vou tentar me salvar, vocês se virem. Né? Você tem Aquilo toda a ali me razão. deu. Na hora, Márcia, na hora que eu caí nessa real, aquilo me deu um desespero, porque na minha cabeça eu era assim um suicida. Eu só estava vivo porque não tinha o que fazer. Onde eu estava não tinha coisa. Se tivesse ali uma faca, uma arma, já tinha feito isso há muito tempo. Ou seja, eu estava consciente de que era um suicida na frente da minha mulher e dos meus filhos. E aquilo começou a me dar um desespero e foi por aí que minha vida deu uma volta e aí é que realmente eu comecei a caminhar com as pernas do Espírito Santo, entendeu? Ô, Tomás, eu me lembro que uma vez você falou que você estava sentindo muita dor, e tinha tido a visita de Nossa Senhora no hospital. No... E eu Ah, entrei, você chegou para mim e falou assim, Márcia, Nossa Senhora esteve aqui, eu senti a mão dela nas minhas costas. Você lembra disso? Você estava na cama do hospital. mas se você perguntar se eu lembro disso, nos momentos em que eu pensava que ia me matar, na mesma hora vinha ela e dizia, você vai se matar, meu filho? Isso é uma história que, bom, você é quase irmã minha, eu posso contar para você, os outros que estão ouvindo vão falar pela primeira vez. Porque geralmente eu não falo, não dou esse testemunho assim publicamente, porque foi uma coisa sobrenatural que aconteceu comigo, né? Eu estava na cama do hospital, eu tinha feito a cirurgia já, a primeira cirurgia, e eu era sedado com um sedativo à base de morfina, né? E a morfina, para mim, quer dizer, depois é que as pessoas perceberam, eu também, a morfina para mim, ao invés de me sedar, tinha efeito contrário, me deixava alucinado. Nossa, Então, a minha situação era deitada num quarto, com a cabeça virada para o teto, e o teto era assim, uma verdadeira tela de monstros, assim, cadáveres, e assim, querendo me pegar e machucar, aquilo era um desespero. E eu sentia nas costas, assim, como se fosse eu tivesse deitado assim em cima de uma lâmina, de uma navalha, e essa navalha estivesse me cortando, entendeu? Alucinação mesmo, porque a minha sensibilidade é só daqui para cima, quer dizer, mas isso eu sentia no corpo inteiro. E via aquelas coisas todas horrorosas, eu fechava o olho, eu via aquele troço mais horroroso ainda. Aí chegou numa hora, a imagem da Nossa Senhora de Fátima, que estava, a peregrina que estava passando aqui pelo Rio,
conseguiram, a Clara conseguiu que ela fosse lá no hospital. Ah, quem levou lá foi o padre Motinha, né, já falecido, conhecido nosso, e na época eu não sabia quem era. Eu me lembro dele trazendo a imagem da Nossa Senhora, e quando ele chegou perto de mim com a Nossa Senhora, eu botei a mão na mão dela e tinha um terço na mão dela. E eu peguei esse terço assim, por pegar. Eu fui saber disso muito tempo depois, que o sacerdote que era responsável por ela, lá de Portugal, o padre Motinho foi dizer para ele, falou, olha, cuidado que ele está tirando o terço da mão dela. E ele falou, deixa, provavelmente vai ter um motivo. E aí o que eu me lembro é o seguinte, quer dizer, nunca tinha rezado o terço na minha vida, e eu só vi um jeito, que é o seguinte, eu preciso morrer. E para morrer, como eu não rezei o terço nunca na minha vida, eu vou rezar. Eu sei que é Ave Maria e Pai Nosso. E comecei a rezar o terço, né? Na hora que eu comecei a rezar o terço, era só Ave Maria e Pai Nosso. Não conhecia os mistérios, nenhum, os 4 mistérios não conhecia, que eu não sabia rezar o credo nem nada, mas eu sabia, eu vou rezar o terço, que rezando o terço, Cristo, Deus vai ter piedade de mim e vai me deixar ir embora. E aí eu chamei a Clara, antes de começar a rezar o terço, falei, Clara, você faz o seguinte, me deixa ficar sozinha. Ela falou, por que, Tomás? Preciso ficar sozinho um pouquinho. Vai lá para fora e quando eu precisar, eu te chamo, mas sai e não deixa ninguém entrar. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria que ela me visse morrer. Eu tinha tamanha convicção de que rezando aquele terço num determinado momento eu ia morrer, eu não queria que ela me visse morto, eu queria que só quando ela entrasse ela já me visse morto. Então eu fiquei, Márcia, fechei os olhos, no início ainda vinha aquelas oscilações, aquela dor desesperadora, mas na medida que eu... E outra coisa, já fazia acho que uns 5 ou 6 dias da minha cirurgia, eu não dormia à noite, passava a noite em claro, sem condições de dormir mesmo. Então, pela primeira vez, estava rezando o texto, comecei a sentir um certo sono, assim, um certo cansaço. E, de repente, aquela cena assim, daqueles monstros na parede, no teto, e aquela dor que eu tinha assim, nas minhas costas, como se fosse uma navalha, desapareceram completamente. E, na medida que isso foi desaparecendo, veio vendo assim, um sono, assim, um cansaço, a ponto que eu não conseguia mais ficar de olho aberto, fechei o olho. E no que eu fechei o olho, de repente, eu ficava com a mão esticada assim na cama, eu estava com a minha mão esticada, com o terço na minha mão, rezando, né? E de repente eu comecei a ter a sensação, bom, primeiro a cena toda de aquelas coisas horrorosas que eu vi no teto desapareceram, a dor desapareceu completamente, aquilo para mim, eu falei, meu Deus, está tendo piedade de mim, acabaram essas coisas. E aí continuei, quer dizer, mas aí não é que eu estava rezando, de repente eu comecei assim, Saiu voltou. do ar, não sei por quê, estranho. Eu não sei em que parte que eu estava da Você mão, estava a falando que sensação... você estava desapareceram os monstros todos Bom, e você começou a sentir alguma coisa na sua mão. eu senti, quer dizer, os monstros apareceram, a dor desapareceu e eu comecei a fechar o olho porque eu não aguentava de ficar com ele aberto, me dando assim um cansaço, de um bem-estar que eu não tinha tido. Todas as noites eu passava em claro, com dor, berrando, enfim. Então, de olho fechado, eu comecei, além dessa sensação assim de sono e de descanso, eu comecei a sentir assim como se fosse uma mão pegando na minha mão. E aí eu falei, não pode ser, não é claro, não pode ser. E aí eu, para querer ver se era a mão mesmo, eu apertei assim a mão para ver se eu sentia uma mão. Mas na hora que eu apertei, senti uma mão, meu Deus do céu, alucinação. Voltou? Voltou. Voltou. Ai, desculpa, não sei o que Então, está acontecendo. não, tudo bem, tudo bem. Mas isso aí, sabe o que é? É o rabugento que não quer deixar que eu dê esse testemunho. Mas Agora eu vou dar esse testemunho até o fim. Eu vou dar até o fim. Já que ele quis tentar impedir, vai ser até o fim. Viu, rabugento? Aqui você não tem vez não, cara. E aí senti essa mão, Márcio, e aí quando eu apertei, que eu senti essa mão, na mesma hora eu quis abrir o olho, né, ver quem era, se era claro quem que era. Mas eu falei, eu não vou abrir o olho não. Porque se eu abrir, eu vou ver que é ilusão, não vai ter ninguém e vai voltar de novo aquela sensação de monstro, de tudo. Não abri o olho.
Às tantas, além dessa mão, eu senti essa mão, eu pegando na mão, essa mão me apertando a minha mão, eu comecei a sentir por trás de mim, como se fosse assim um braço entrando por trás de mim. E aí eu senti esse braço entrando de mim e de repente eu me senti fora da cama, né? Fora da cama. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu estava louco, desesperado para abrir o olho, mas ao mesmo tempo eu não podia abrir o olho, eu vou abrir o olho, isso vai ser uma alucinação, eu vou perder tudo isso que eu estou passando agora. Mas chegou numa hora que eu não aguentei. E aí abri o olho. Na hora que eu abri o olho, Márcia, o cenário era o seguinte, o teto era um céu estrelado, assim, tipo aquela noite assim de inverno, todo estrelado, assim, uma coisa impressionante. E eu, assim, do meu lado, assim, com a cabeça inclinada, tinha uma mulher. Quer dizer, não era assim, era assim, o perfil, assim, o desenho dos Sei, contornos, não era completo, né? sei. Era uma mulher com um véu, assim, que balançava e um vento, assim, passando por mim. Ela não falava nada. Eu olhava aquilo para ela, ficava olhando assim, e ela Que emoção. só me segurando no colo e olhando aquilo. E aí, de repente, Márcia, eu não consegui fechar, meu olho fechou, eu já, de tanto assim, eu não sei se foi da emoção que foi, bateu um cansaço em mim, que eu fechei o olho, porque não conseguia, eu queria manter aberto para continuar vendo aquela cena que eu estava tendo, que era. E aí meu olho fechou, mas quando fechou, eu me senti assim, me colocando na cama, esse braço saiu de trás de mim e eu não senti mais nada. Não tinha mais dor, não tinha mais nada. Aí, falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu abri o olho, quando abri o olho, estava um quarto normal, a parede, a cadeira, a poltrona. Aí eu falei, foi a Clara que entrou aqui. Eu dei um berro, Clara, Clara. Ela, o que que foi? O que que foi? Eu falei, claro, eu não falei para você que eu não queria que você entrasse, não era para ninguém entrar aqui. Mas eu não entrei. Entrou, você me deu a mão, segurei na sua mão, Clara. Por que que você fez isso? Eu falei, Tomás, eu não fiz isso, não fiz isso. Quando eu vi que ela estava falando que ela não tinha entrado, eu falei, claro, aconteceu uma coisa muito estranha. E aí eu contei para ela, contei já chorando assim, que eu sabia o que, que era. Eu falei, Clara, pelo amor de Deus, chama um padre. Naquela época era um beneditino que a gente conhecia, chama-se. Meu Deus do céu, vou lembrar o nome dele. Dom Cipriano. Dom Cipriano. Dom Cipriano. Dom Cipriano. Chama Dom Cipriano aqui, pelo amor de Deus, eu quero falar, eu preciso falar com o padre agora para dizer o que aconteceu, que eu não sei o que eu faço. E aí, quando o Cipriano chegou, bom, e eu, o padre Motinha, como eu te falei, ele tinha entrado, cantou lá para mim, coisa e tal, mas não conhecia ele. Então, o Frei Inocêncio, o Dom Cipriano, quando veio, eu contei para ele exatamente o que foi. Eu me lembro que eu estava contando para ele, ele começou a chorar também. Eu falei, Dom Cipriano, o que foi isso? Ele olhou assim, com os olhos dele assim, marejados, com aquele sorriso assim de amor. Eu falei, meu filho, você tem alguma dúvida? Né? Então, e o mais impressionante foi que a Clara me contou depois, quando o padre Motinha tinha entrado no quarto, ele chegou até a cantar lá, eu me lembro que eu ouvi a voz dele, como disse, eu não sabia quem era o padre Motinha, mas achava a voz dele tão feia, tão horrorosa, eu falei, meu Deus do céu, esse cara cantando aqui, com essa voz aqui, que troço horroroso, né? E a Clara me contou o seguinte, quando o padre Motinha entrou no quarto, que eu estava sozinho, quando ele saiu, estava a Clara, as irmãs dela, assim, padre Motinha, o que o senhor achou? Eu falei, olha, eu vou dizer a vocês uma coisa, vocês precisam rezar muito para que Nossa Senhora carregue ele no colo. Nossa, E Tomás. eu fui saber disso muito tempo depois que a Clara me contou, ela não me contou isso nem em seguida. Eu percebi depois que a Clara chorava muito, exatamente porque ela percebeu o que o padre Motinha tinha dito a ela e às irmãs dela, foi rezem para que Nossa Senhora carregue ele no colo. E E foi. aí, E foi essa toda a visão que você teve, a sensação foi, toda, né? foi tudo, foi tudo. Se eu tivesse condição de desenhar, soubesse desenhar, eu desenharia o rosto dela, o perfil dela. A ponto que até, eu não me lembro de quem que mandou para mim, mas uma imagem de Nossa Senhora com Cristo no colo, assim, bebê, e um cacho de uva. E aí eu falei, Clara,
é essa cena, porque o Olha, cacho de uva era as bolas do rosário. do Rosário. E aí, e esse rosário, mas vou dizer uma coisa, eu nunca mais larguei dele. Ele andava até no banheiro, ele junto comigo. E um dia eu me dei conta que tava, numa das dezenas estava faltando uma das contas, uma das bolinhas. E eu olhei aqui e falei, como é que está faltando essa conta? A bola, o arame não tem junta, não tem junção, não tem nada. Como é que ela desapareceu? Na minha cabeça foi, provavelmente foi nesse ponto para eu me lembrar que foi aí que ela apareceu. E para terminar essa história, esse História rosário, linda, né? Linda é, essa e, história, e, emocionante. e esse rosário teve um destino que foi o seguinte, eu disse a você, ele não saía da minha mão, Aham. não era qualquer pessoa que eu deixava tocar, só em situações assim muito especiais que eu deixava a pessoa Uhum. pegar nele. E quando a minha filha, agora eu me lembro se foi nas nossas bodas de ouro, nas nossas bodas de prata, ou se foi no casamento da Chiara, agora não me lembro. Eu sei que essa foi nas bodas de prata. Bodas de prata, isso aí. Exatamente, bodas de prata. Agora está bem clara a cena. O que aconteceu foi o seguinte: nas nossas bodas de prata, fizeram uma cerimônia lá na Candelária, que acho que até você foi lá, você estava Foi. lá também. Tá. E aí, essa mesma imagem que tinha passado no Rio, quando eu Uhum. estava no hospital, ela estava aqui no Brasil, e a Clara, junto com o arcebispo Dom Eugênio Salles, que era o Na arcebispo aqui época. da época, ela conseguiu com ele que essa imagem pudesse entrar nas nossas bodas de prata. E aí depois, quando eu vi aquela imagem, eu peguei o meu terço e falei, está na hora desse terço voltar para ela, porque alguém Olha, vai precisar, Tomás. porque vai precisar, alguém um dia vai precisar. Aí eu peguei o texto, assim, discretamente, sem ninguém ver, eu botei. E a pessoa que estava, o responsável que tinha trazido ela, ele virou-se para mim e falou assim, escuta, você esqueceu o texto nela, você esqueceu o texto na mão dela. Eu falei, eu não esqueci, não. Eu devolvi para ela e que só sairá da mão dela para alguém que precise. Por Que favor, me lindo, garanta, Tomás. por favor, me garanta que esse texto vai estar na mão dela até que alguém tire. E aí depois teve, muitos anos depois, aliás, foi até interessante que a primeira viagem que eu fiz internacional para fora foi, claro, a primeira oportunidade que tiver, nós vamos para Fátima. Eu quero ir para Fátima para agradecer, porque foi a imagem, não saiu de Em Fátima que Fátima. apareceu para mim. Eu falei, eu quero ir para Fátima. E aí, eu acho que um ano depois, sei lá quanto tempo depois, olha como é que são as coisas. As pessoas falam de coincidência, mas na realidade são providências. Eu sou convidado para fazer uma palestra de minha onde? Em Em Fátima. Lisboa. Pô, Em que... Lisboa. Aí você pôde ir para... Fazer uma palestra em Lisboa, sobre economia, né? Quer dizer, não era falar assim, era sobre economia. Na hora que eu recebi esse convite para falar em Lisboa, eu falei, claro, olha o que está acontecendo, nós estamos sendo chamados para dar uma palestra em Lisboa, entendeu? E nós fomos, só que eu disse, essa viagem de Lisboa, eu não quero nem saber dela, vou dar uma Para palestra no Fátima. dia seguinte, nós vamos direto para Fátima. E aí teve uma cena que essa não estava junto, quer dizer, nós passamos o dia inteiro em Fátima, assisti todas as mesas que tinha lá, enfim, tem É. milhões de histórias ali. Mas teve uma coisa interessante que foi o seguinte, isso eu não vi. A Clara estava conversando assim, a última missa que teve lá lá no local, era à noite já, ela foi falar com o celebrante, e aí ela falou, olha, começou a contar a minha história, não sei mais o quê. Aí de repente ele falou, espera um pouquinho. Está falando do seu marido, que caiu de um cavalo no Rio de Janeiro. Foi isso mesmo. Por acaso foi no hospital samaritano? Foi. Ele, ele, assim, caiu, ficou assim, super emocionado. Fui eu que levei a imagem para ele. Olha! Eu que levei a imagem, eu que tinha trazido a imagem para o Rio de Janeiro e eu que levei a imagem no hospital. E ele tinha escrito uma carta, porque parece que quando eles saem para essas missões assim, internacionais, eles quando voltam, eles têm que fazer um relatório para Uhum. entregar para não sei qual é o nome que dão para o chefe lá do santuário. Mas ele fez uma carta e pediu que essa carta fosse entregue, chegasse às nossas mãos. Só que essa carta nunca chegou.
E ele falou, mas vocês não receberam a carta que eu mandei para vocês? Claro, não recebemos, não recebemos. Aí ele foi buscar a carta e trouxe para ela ver. Quer dizer, foi o próprio Gente, padre que trouxe. Isso deve ter sido um ano e meio depois, sei lá, uma ô coisa assim. Tomás, que Entendeu? história linda essa, hein? Que É, história maravilhosa. E você falou que não conta essa história, mas essa história é fantástica, é linda. É uma história de fé, de eu fiz compaixão, de tudo. por isso que eu falei para você, Márcio, você é como se fosse uma irmã, eu posso contar para você, porque eu não gosto de falar essas coisas assim em público, porque às vezes tem sempre alguém que tem uma fé diferente, pode fazer assim uma, sei lá, quando eu perguntei para o Dom Cipriano, eu falei, Dom Cipriano, Nossa Senhora apareceu para mim, o que que eu faço com isso? E aí? Ele falou, você não precisa fazer nada, o Espírito Santo vai te dizer quando você vai falar dela. Olha, As Tomás. poucas vezes que eu falei, dei esse testemunho, é porque veio o Espírito Santo e falou, está na hora de você falar, está na hora de você falar. Gente, mas é um Então, testemunho quando você, lindíssimo. Ah, estou quando até você me falou, emocionada. Eu estou não, até emocionada de você falar quando aqui. quando você começou a falar da dor que eu sentia naquela, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou poder falar isso agora. Mas aí você foi falando e foi crescendo dentro de mim, e aí o meu Espírito Santo, na hora, ele me falou, Não, fala para ela. porque isso sempre me marcou muito. Isso sempre ficou na minha lembrança. E Mas eu foi ali me que lembro muito foi, disso. foi assim, dali para frente, vou dizer, ainda teve coisa muito pesada que aconteceu, mas nos momentos assim mais graves, que eu pensava em suicídio, dava aqueles ataques, na mesma hora vinha aquela voz, meu filho, eu apareci para você, não pode você fazer isso, calma, calma. Né? Tomás, Então, que força de espírito é essa sua, hein? minha E, não, e que pelo coragem a contrário. sua. Não, sua coragem, sim, Tomás. E você se transformou num palestrante, você vai, você faz as palestras para as pessoas. Você e a Clara fazem um trabalho lindíssimo, acolhem todo mundo. Eu, sinceramente, eu acho isso um dom, Márcia, um dom é, de Deus. eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade. Ah, uma vez eu estava conversando com a Clara, trocando ideia, logo no início, quando começaram a chamar a gente para dar palestra, a gente começou, uma das palestras que a gente foi no México, as pessoas pagavam, coisa e tal. Eu falei, claro, o que nós recebemos foi de graça. Acho que nós temos a obrigação de oferecer de graça também. Então, aonde chamarem a gente, nós vamos. Nem que seja para dar uma palestra para um índiozinho no meio da selva amazônica, nós vamos. Porque o que aconteceu com a gente não tem preço, não dá para você medir. É obrigação nossa em tentar passar isso para as pessoas. E é isso que a gente tem feito hoje em dia. Entendeu? É, mas vocês têm esse trabalho que é belíssimo, né? Eu fiquei muito emocionada agora de você dizer que você contou muito poucas vezes e que Dom Cipriano disse que você ia É, sentir o momento que você iria falar sobre essa exatamente. história. Eu quero te É, agradecer muito você ter falado aqui, Tomás. Tenho certeza não, que fez Márcia, bem a muita gente, que você trouxe um alento nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de pandemia, as pessoas sofrendo, muitas pessoas perderam pessoas queridas, outros tiveram problemas de vida no trabalho, problema de saúde, problemas psicológicos, são tantos problemas. Eu acho que essa sua história é um conforto na alma das pessoas. É é, saber que existe essa compaixão e esse amor de Deus e sabe, é, essa presença profunda na vida da é, gente. é aquilo que eu falei no início, Márcia, quer dizer, a gente na vida vai ter problema e sofrimento. Eu costumo até dizer para as pessoas assim, falar, olha, não caiam na asneira ou na besteira de querer comparar problema e sofrimento, porque isso não Não dá. existe. Se É, você se desse para comparar, você ia na farmácia e comprava um problemômetro ou um sofrimômetro para medir. Então, o pior problema, o pior sofrimento é aquele que você está passando agora. Nem que seja que você esteja com uma diarreia e precisa ir no banheiro, é um problema sério, porque você vai ter que resolver aquela situação, entendeu? Então, o problema e o sofrimento nós vamos ter o fim da vida. Agora, onde é que está a felicidade nessa hora? E aí é que eu digo, outro dia eu estava ouvindo até um grande palestrante falando sobre felicidade, mas a felicidade que coloco muitas vezes é nas coisas que nos dão alegria. E alegria e tristeza é uma coisa, felicidade e infelicidade é outra. completamente Alegria, diferente. alegria e tristeza é um estado emocional.
ele oscila, né? Você não tem, você vê uma coisa engraçada, você ri, você vê uma pessoa sofrendo, você sofre, mas mexe com você durante o dia, oscila durante o dia, são coisas que você não tem controle e você vê. Agora, felicidade e infelicidade não é um estado emocional, é um estado de espírito. E é quando você me dá um arrepio muito grande quando alguém fala, eu sou uma pessoa infeliz. Eu falo, você não é infeliz, você está uma pessoa triste. Porque no dia que você for uma pessoa infeliz, é porque você morreu, só que está vivo. Porque felicidade é você ter a certeza de que não importa o que você esteja passando, você tendo essa paciência, sendo perseverante, dê tempo ao tempo, esse sofrimento que você está passando, essa cicatriz que vai ficar no teu corpo, ela vai virar uma cicatriz, mas você vai receber uma coisa muito mais forte, que vai tornar você uma pessoa muito melhor lá na frente. Então, quando você estiver mal pra caramba mesmo, segura, cara. Segura, coragem, aguenta, porque Deus vai estar te deixando, está permitindo que aquilo aconteça, porque aquilo vai ser bom, não só para você, mas para outras pessoas também. E é isso que eu vejo na vida. Todos os sofrimentos, todos os problemas que eu tive com várias pessoas, eu sempre, sim, pessoas até que eu dou palestra, que às vezes na rua cruzam comigo e falam, aquilo que você falou assim, realmente é verdade. Eu falei, não sou eu que falei, não, é a realidade. No sofrimento, São Paulo fala isso na Palavra de Vida, no sofrimento tem paciência, a paciência você vai ter perseverança, com a perseverança vai chegar na fé. Não é à toa, o sofrimento, Deus não botou na gente aqui o sofrimento para sofrer assim de crueldade, pelo contrário, quer dizer, se o sofrimento tem, ele tem uma razão de ser positiva, não é negativa. Eu entendo, às vezes, a pessoa perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo, está ali sem nada, a pessoa fica até desesperada. Mas a realidade é, se isso aconteceu, você é um herói, ou uma heroína. Porque alguma coisa lá na frente vai acontecer que vai transformar você completamente por dentro. Então, eu fico, às vezes, assim, muito preocupado em querer tentar passar para as pessoas. Eu falei, gente, como você falou, essa situação agora, essa pandemia, tanta gente perdendo, assim, Tanta pessoas gente queridas, sofrendo, né? amadas, uma barbaridade. E gente fazendo disso suborno, Uma desviando coisa. dinheiro, outros fazendo política em cima disso, falando, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Como é que esse pessoal tem sangue frio de barata? Pô? Cuidado da barata, ninguém fala, não merece ter esse tipo de gente perto. Então, a única coisa que a gente deve falar, gente, estão passando por isso, alguma razão vai ter. Aqui, você quer ver uma coisa, por exemplo? Você vê aviação. Quantos aviões tiveram que cair para a gente poder voar cada vez mais tranquilo? Né? Quer dizer, quantos A tecnologia avançou, avançou, não foi assim de ideia, não, avançou exatamente pelas quedas de aviões que tiveram. E assim tudo, automóvel também, cinto de segurança, tudo foi, quer dizer, um aprendizado. Com o sacrifício de uns, é a salvação de muitos outros. E a vida é uma eterna evolução, que é uma eterna evolução de alguns morrem para que outros sobrevivam. Né? É por aí. Eu vejo dessa forma. Ô, Tomás, você escreve sempre no seu Instagram frases lindas, né? Eu sigo você no Instagram. Já faz tempo, né? Você escreve frases lindas. Como é que essas frases surgem? Surgem de madrugada para você? Surgem de dia? Tem coisas assim, essas coisas são fantásticas. Realmente vem assim na minha cabeça. Na hora eu tenho que anotar. E às vezes a Clara fala, Tomás, você está até agora acordado? Eu falei, claro, tá vindo coisa, tá vindo coisa. E eu às vezes, escrevendo. E tem até um caso interessante que é o seguinte, quer dizer, bom, depois que tudo isso aconteceu, a Clara, quando eu conheci a Clara, que a gente estava noiva, ela sempre dizia para mim, eu sonho um dia em ter uma loja de artigos religiosos. Eu falei, claro, você vai vender essa história é ótima. Vai vender santinho e tercinho em papel, fazer como que você vai ganhar dinheiro com isso? E depois, assim, que eu fiquei paralítico, eu era sócio de uma empreiteira muito grande, vendi minha parte, saí e comecei a dar palestra. Eu falava assim, chegou numa hora que eu falei, claro, acho que está na hora de a gente realizar o teu sonho. Vamos fazer uma loja de artigos religiosos. E aí eu me lembro que a gente, quer dizer, a família da Clara é campeã mundial em varejo, em venda. A família dela... A família Trussardi é maravilhosa. Todos eles são assim, a família Trussardi tem a Trousseau,
tem a Mixer, tem a Super Sweet 77, tem as Barris, quer dizer, e tudo top, né? Quer dizer, assim, Tudo dá coisa lá em cima. certo, tudo dá Eu super falei, certo. claro, vou dizer uma coisa, eu vou montar o negócio, mas você toca, porque se você vende Walkman para surdo. Agora, se botar uma barraquinha de coco para vender coco no meio do deserto, eu vou morrer falido, porque esse tipo de coisa eu não sei fazer. E a nossa loja, quando nós fizemos, quer dizer, eu tive, assim, de uma certa forma, assim, de repente, é, como é que ela tinha que ser por dentro. Quer dizer, você conhece a loja, aquelas pinturas todas Adoro que a tem. loja. Pois é, eu visualizei tudo aquilo. Você Tanto é visualizou? que Agnus visualizei Dei, gente, quem está nos ouvindo é a Agnus Dei, a na grande. Gávea, no Gávea Trade Center, na galeria lá Isso, no shopping que é na Marquês de São Vicente, aqui na Marquês de Gávea, São no Rio de Vicente. Janeiro. Então, quer dizer, aliás, o nome Agnus Dei também É, foi um evento, que foi o seguinte, eu falei para ela, Clara, qual é o nome que nós vamos dar? E aí é. ela pensava, eu falei, tem que ser aí eu comecei a procurar nome em latim, na Bíblia, em grego, e, sabe? Até que um dia eu estava lendo a revista Time à noite, e na hora que eu virei a página, tinha um anúncio de página dupla, que eu não me lembro o que era, mas que tinha assim, um nome, uma marca em cima que era Agnus Dei. Na hora que eu bati, não sei se era uma enciclopédia, ou alguma coisa, não tinha nada a ver de religioso. Na hora que eu bati o olho, eu falei, claro, está aqui o nome da loja, Agnus Dei, pronto. Na hora que eu vi esse nome, visualizei também o símbolo, qual seria o símbolo da loja, entendeu? E depois, muito tempo depois, teve até um outro acontecimento fantástico. Eu estava esquiando, levei um tombo, Não tem que quebrei. Aliás, explicar que você faz esqui aquático e esqui competiu aquático. em vários campeonatos Não, competi. paralímpicos, vamos dizer assim, para o que você fez, São mundiais todos de tem até deficientes ali, físicos. tem até duas medalhas Tá de vendo bronze aqui lá, 2 medalhas, um monte de, de bronze. não, de diplomas e tudo. Maravilha, Tomás. Mas eu tava treinando, caí, dei uma capotada, quebrei a perna, só que eu não senti que tinha quebrado a perna estava meio inchada, achei que era uma luxação, mas 2, 3 dias depois estava de um jeito que eu fui para o hospital e o médico falou que eu tinha quebrado a perna. E eu me lembro que eu estava assim na cama no hospital, a Clara dormindo no quarto comigo, e aí naquela época estava assim na moda uma pulseira que as pessoas chamavam de é, Power, Power, era uma pulseira que a pessoa botava, tinha um holograma no meio, acho que é Power Balance, sei lá, Power alguma. Essa pulseira foi muito famosa na época. Eu me lembro que a pessoa tinha um rendimento assim muito maior quando usava aquela pulseira. Mas enfim, isso é uma conversa fiada danada, que eu me lembro que quando um dia que eu estava treinando, o cara levou acho que era representante dessa pulseira, levou para mim, que eu sou o único esquiador paralítico na América do Sul, né? Então descobriu que eu esquiava e aí foi lá para me dar uma pulseira para experimentar. E eu botei a pulseira e fui treinar e mais 2 meu treino foi um escândalo, Foi deu bom? assim, foi impressionante. E aí pedi para ele deixar comigo no dia seguinte para experimentar de novo. No dia seguinte o treino foi um desastre, foi péssimo. Eu falei, isso aqui é besteira, isso aqui quer dizer, Psicológico. psicológico. Mas eu fiquei com aquela ideia da pulseira e nessa noite no hospital, no quarto, me veio na cabeça e falei, eu vou fazer uma pulseira de São Bento. Tipo essa Essa pulseira daí, pulseira eu eu vou também fazer tenho de São Bento. a pulseira de São Bento. Aí eu cheguei para cá e falei, Clara, nós vamos fazer uma pulseira de São Bento. Ela devia ser umas 4 ou 5 horas da manhã. Ela falou, mas deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Aí, mas eu passei, eu não sei quanto tempo eu demorei, eu comecei a pesquisar como é que eu ia fazer, porque eu visualizei a pulseira. A ponto que eu desenhei assim, desenhei no papel, pintei e encontrei um camarada em Caxias, no Rio Grande do Sul, que tinha uma fábrica com essas pulseiras de festa de shows que o cara Sei. fazia de silicone. Eu falei, vou entrar em contato com esse camarada, e aí mandei o desenho para ele, eles consegue fazer. E fizemos essa pulseira de São Bento. E é um sucesso até hoje, quer dizer, Até hoje, não, de todas as mas cores, para criança, adulto, tudo. mas não é uma Maravilhosa. pulseira, não é uma pulseira assim para a pessoa usar assim como
um enfeite, não. É Não. uma pulseira. São Bento é o santo assim, exorcista, afasta de você todo mal. Que também tem uma história comprida com o São João, nem adianta falar que o tempo já está Não, o acabando. tempo já está acabando, Tomás. Eu só quero mostrar que eu já mostrei que eu tenho meu anel aqui, que eu amo, que é da Agnus Dei, que é o meu anel de São Miguel, que vocês fizeram para mim, que eu amo de paixão. Que aí é das amigas, né? E a loja tem coisas lindas, a gente usa medalhas, todas as coisas muito bem lindas, As muito bonitas. as histórias da Clara lá na loja realmente são assim, fora Virou de um série. point de acolhimento, é muito bonito. Tomás, nós todos o tempo vai acabar, a gente tinha milhões de outras coisas para falar, mas eu adorei, eu achei que foi muito emocionante o que você contou aqui. Você deu um depoimento belíssimo, tenho certeza que o seu depoimento vai cair fundo, assim, sabe, no coração das pessoas e fortalecendo a fé, porque você é um homem de fé, um homem que cresceu na adversidade, se transformou e criou uma família linda e laços poderosíssimos, né, com essa sua fé e fazendo bem para tanta gente. Então, eu quero te agradecer muito tudo que você falou aqui, dizer que vocês são um casal que eu adoro realmente. Fico muito Ah, feliz de ter vocês aí como meus amigos muito queridos, meus irmãos. não, você, como eu falei, você é uma irmã nossa e você sabe o carinho que a gente tem por você, pelas suas filhas, quer dizer, é uma coisa assim muito, muito profunda. Uma coisa que me marcou muito foi quando você, não sei se era o teu filho que nasceu e que morreu pouco tempo depois, que eu entrei no teu quarto, na maternidade, e você estava com ele no teu colo, do lado da cama. É uma menina, uma Aquilo, menina. menina, né? Aquilo para mim, assim, marcou, foi cena triste, mas que mulher maravilhosa. Porque Muito obrigada, Tomás. acolhe o filho, inclusive o filho morto, ela acolhe no colo. E eu fico vendo as pessoas aí falarem de aborto, quer dizer, pessoal que quer matar um bebê vivo, tá vivo, quer matar. E essa mulher está segurando o filho dela morto do lado dela. Uma cena, não precisa dizer nada. Então, Obrigada, querido. você tem o seu testemunho, aliás, todo mundo tem um testemunho, né? Todo mundo tem Certo? um testemunho de fé. É verdade. É. E é isso que nos faz seres assim, especiais, né, por Deus, né? Que estamos aqui para dar um testemunho e fazer o bem. Tomás, querido, Amém. muito obrigada. Adorei. Um beijo carinhoso para você e Conte para com a Clara. gente e parabéns por esse trabalho. Assista as suas lives, realmente são fantásticas, viu? Tá bom? Obrigada. Beijo grande, Um querido. beijo para vocês. Tchau. 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 Gente, tenho que agradecer muito o Tomás, esse depoimento lindíssimo que ele teve aqui com a gente. Se abriu tanto, né? Foi tão bonito. E eu quero agradecer a todas vocês. Fiquei até muito emocionada com tudo que a gente ouviu aqui hoje. E dizer que é uma maravilha poder ter essas pessoas aqui numa live dando depoimentos tão sinceros e tão verdadeiros. E amanhã vamos ter aqui uma pessoa maravilhosa, o Carlos Gabriel Dias, veterinário, vai falar também sobre esses seres diferentes que são os gatos. E para quem é gateiro, vai ser muito bom, tá bom? E para você também que gosta dos animais. Um beijo para todos, até amanhã.